Boa tarde, guerreiros da Central do Enem. Aqui é o professor Mauri Carvalho, do componente Química, e vamos voltar à luta. Hoje vamos falar do eixo matéria-energia, tá? Leis ponderais da Química, tá bom? Aqui da Central do Enem. Então, para começar, vamos entender ou vamos relembrar o que são fenômenos físicos e fenômenos químicos, tá? Eu tenho uma ilustração logo aí para você, um machadozinho ali numa pilha ali, vamos dizer, de lenha, de madeira, e um conjunto de madeiras aí com uma combustão, um fogo. E aí, embora entender para a gente lembrar qual é a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos, tá? Os fenômenos físicos são aqueles em que a matéria não sofre modificação enquanto ao tipo de substância. Então, a gente costuma dizer que os fenômenos físicos não alteram a composição química da matéria. Um exemplo clássico disso, a transformação dos estados físicos da matéria. Tipo, você tem água na forma sólida, que é o gelo, e ela passa para o líquido, sofre fusão, e ela continua sendo água, ou seja, não houve a transformação da composição química, não houve quebra de ligações e formação de novas ligações, apenas mudou o distanciamento molecular e a quantidade de energia que existe nessas partículas, tá? Com a mudança de temperatura. Os fenômenos químicos, então, são aqueles em que a matéria sofre transformação, ou seja, eu tenho formação de novas substâncias a partir de substâncias anteriores. Então, as substâncias iniciais, tá, do processo, elas são decompostas, são quebradas as suas ligações, e esses componentes delas, que são os elementos químicos, se reagrupam de forma diferente, totalmente diferente, do agrupamento inicial. Então, eu tenho uma transformação das substâncias. E aí, por exemplo, o clássico disso é queimar papel. Então, por exemplo, amassar o papel é físico, queimar o papel é químico. Tá? Daí, então, bem ao lado, nós temos aí a representação, fenômenos físicos versus fenômenos químicos. Tá? Como seria essa transformação aí? Então, a transformação da matéria são chamadas de reações químicas. Tá? Então, todo fenômeno químico é uma reação química, tá? E é representado por uma equação química. Hoje a gente vai dar ênfase neste vídeo, tá? Para que você relembre justamente o que são as transformações químicas e como elas são representadas, e especialmente as leis ponderais, que são as leis que regem. Muito importante, cobrado nas provas do Enem, em vestibulares também independentes, que é, no caso, muito útil para que você compreenda, serve de base para você executar qualquer problema de cálculo estequiométrico dentro da química. Tá? Então, na ilustração, nós temos aí, então, o fenômeno físico, representado aí pelo corte da madeira, ou seja, não vai deixar de ser madeira, apenas vai ter madeira cortada, E aí eu tenho o fenômeno químico ao lado, na combustão da madeira, onde eu vou gerar gases, provavelmente dióxido de carbono, vapor de água, tá? E aí eu vou ter, esses gases são totalmente diferentes da matéria inicial, no caso da madeira, e aí eu tenho um processo químico, tá? Bom, seguindo aqui na nossa representação, bora fazer aqui um exercíciozinho rápido, de quais são os processos que eu posso identificar como fenômenos químicos. Então vamos lá, vamos marcar somente aqueles que são fenômenos químicos. Letra A, produção de plástico a partir do petróleo é químico, gente. Então vamos marcar esse daí. Tá? O plástico obtido a partir do petróleo, então eu vou ter a transformação do petróleo numa outra nova substância, então isso é químico. Fabricação de fios de cobre e uma barra de cobre. Bom, pessoal, quando eu tenho aqui fios de cobre a partir de uma barra de cobre, não mudou o tipo de substância, então eu não tenho uma transformação química, eu não tenho um fenômeno químico, eu tenho um fenômeno físico. Tá? Fabricação de coalhada a partir do leite é químico, que seria o leite azedo, tá? Seria a fermentação do leite e aí a coagulação da parte sólida dessa mistura, que é o leite, tá bom? O desaparecimento do açúcar e do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água, ou seja, dissolver açúcar e dissolver sal. É um processo químico ou um processo físico? A gente considera como físico porque vai continuar sendo açúcar em água, vai continuar sendo sal em água, inclusive isso é uma mistura e as misturas não são reações químicas. Tá? E aí eu tenho como separá-las através de processos físicos, portanto são fenômenos físicos.
Produção de gasolina a partir do petróleo seria a mesma coisa lá que o plástico a partir do petróleo. Então, eu tenho uma transformação do petróleo em gasolina, eu tenho uma mudança química de substância, então é um fenômeno químico. Prego enferrujado. A oxidação do prego, que a gente chama usualmente no dia a dia de prego enferrujado, né, ou a ferrugem, no caso é um processo químico, tá? Oxidar é uma reação química. Queima de gasolina, toda combustão é uma reação química. Eu tenho gasolina em presença do componente gás oxigênio de uma energia de ignição, eu vou provocar essa combustão e vou obter como produto não mais gasolina, e sim, se a combustão for completa, dióxido de carbono, que é o nosso vulgo gás carbônico, e vapor de água. Então, é um processo químico. Fotossíntese realizada pelas plantas também é um processo químico, gente. A transformação de gás carbônico que vem da atmosfera, absorvida pelas folhas, com água que é absorvida do solo, em presença de luz solar nas folhas que tem clorofila, né? E aí, no caso, em presença dessa substância aí, que é a clorofila, eu vou ter a transformação desse gás carbônico e água em glicose e gás oxigênio. Então, eu vou ter duas substâncias totalmente diferentes das iniciais, logo eu tenho um produto diferente, eu tenho um fenômeno químico, eu tenho uma reação química. Tá? A decomposição da luz solar em um prisma é um processo físico, tá? Porque não altera a composição da matéria. Tudo bem, gente? Bom, eu tenho aqui, então, a lembrança do que é um processo físico, do que é um processo químico. Agora, a gente vai ver aqui, né, neste vídeo, o que é uma equação química, ou seja, como eu posso representar uma reação química, ou seja, uma transformação química, tá? Vamos seguir aqui, guerreiros do Enem. Vamos lá. Então, a equação química é a representação da reação química, tá? A equação química ela é composta de um primeiro membro, tá? De um segundo membro, tá bom? Cada membro desse tem um nome específico, acho que todo mundo vai lembrar, facinho, né? Isso é bem recorrente na química. Então, o primeiro membro chama-se reagente, o segundo membro chama-se produto, e eles são separados um dos outros, né? Um do outro, melhor falando, através de uma seta que identifica o exato momento em que a reação acontece, tá? Então, eu tenho aí um resumo do que é uma equação química, tá? Então, vamos dar um exemplo. Imaginemos só que eu tenho uma substância qualquer representada aí por essa esfera, né, ou esse círculo escuro, como se fosse um elemento químico. Ele vai interagir aí quando eu tenho reagentes diferentes ou produtos diferentes, ou seja, substâncias diferentes interagindo no reagente ou no produto, eu vou separar a representação dessa substância através do sinal de positivo, né, o sinal de mais. Então, eu vou colocar isso para reagir com uma substância formada aí por dois átomos de um mesmo elemento. Então, eu teria duas substâncias simples, só que uma é formada por um único átomo o representa de um único elemento, o outro, cada unidade molecular é representada por dois átomos desse elemento. Tá? Daí, então, em um dado momento, né, essas duas substâncias aí irão se encontrar, a gente chama isso de teoria das colisões eficazes. Então, se elas colidirem em um ângulo perfeito, tá? O que vai ocorrer é que vai haver ou a entrada de energia ou saída de energia, tá? Isso aí, no caso, na química, a gente, quando evolui dentro da química, a gente estuda isso em cinética, chama-se complexo ativado, que é o momento exato da interação entre todos os átomos de todas as moléculas do meio reacional. Esse momento ele é muito energético, aí eu tenho uma máxima energia, tá? Esse momento aí é atingido inclusive com a energia de ativação, com a ajuda da energia de ativação. Daí eu tenho ou absorção de energia ou liberação de energia. No caso, vai gerar inclusive dois processos químicos independentes chamados de endotérmicos, que são os que absorvem energia, e exotérmicos, que são os que liberam energia. Tá? E a partir deles, a partir do momento em que há essa liberação ou essa absorção de energia, eu tenho a formação de novas substâncias. Tá? E aí eu vou ter a formação aí de uma nova substância totalmente diferente das iniciais, ou seja, as substâncias que estão no reagente são diferentes das substâncias que estão no produto. Tudo bem, galerinha? Vamos seguir aqui, tá, guerreiros? Vamos lá, o tempo é curto. As leis ponderais, tá? Toda reação química que é representada por uma equação química é regida por duas leis ponderais. Essas leis foram propostas no início
em que surgiu a química, tá? Elas foram propostas por dois franceses, especificamente a lei da conservação da massa, que foi proposta por Antoine Laurent Lavoisier, onde Lavoisier é considerado aí o pai da química, né? Porque até então não existia ciência química, tá? Ela era considerada aí dentro de outras ciências e até considerada de certa forma como uma sociedade secreta, né? Ela teve uma derivação meio que da alquimia, tá? Mas a alquimia não era química, não era ciência, tá, gente? E aí então Lavoisier faz uma descrição que fica conhecido no popular com aquela frase de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas em tradução técnica seria isso aqui. É uma reação química quando realizada em sistema fechado, importante lembrar isso, em sistema fechado, tem a massa inicial dos reagentes igual à massa final dos produtos. Por isso que o nome é lei da conservação da massa. O que o Lavoisier quer dizer é o seguinte: se eu tiver um ambiente controlado, fechado, tá? O que é um ambiente fechado, gente? O que é um sistema fechado? Sistema fechado é aquele que pode trocar energia com o meio externo. Ou seja, a energia pode entrar ou sair do sistema. Mas a quantidade de matéria, ou seja, a massa interna do sistema, não sofre alteração em função da massa externa do sistema. Ou seja, eu não consigo ter trocas de matéria entre a parte interna do sistema e a parte externa do sistema. Ou seja, eu não perco massa. Tá? Eu não ganho massa. Então, se eu tenho um reagente de 100 gramas, eu vou obter 100 gramas de produto, segundo a lei de Lavoisier. Mas lembrando, só funcionam para os sistemas fechados. Tá? Em sistemas abertos, isso não vai ser possível. Daí eu tenho uma segunda lei ponderal para as reações químicas, que é a lei das proporções constantes. Essa lei foi proposta por Joseph Louis Proust, tá? E aí o Proust ele enunciou o seguinte: uma substância composta sempre é formada pelos mesmos elementos químicos, com a mesma proporção em massa. O que ele quis dizer é o seguinte, que uma substância, quando ela é formada, a partir de dados elementos químicos diferentes, conforme o exemplo no slide anterior, o que é que nós consideramos? É que essas substâncias futuras a serem formadas no produto vão ter os mesmos elementos. Não podem surgir elementos novos. E mais uma, a quantidade de elementos, ou melhor, de átomos, para formar uma determinada substância, ela vai ser sempre fixa. Tá? Ela não muda, ela vai ter uma proporção fixa. E, no geral, toda reação química é um processo proporcional. E aí a gente até brinca que é, no caso, como se fosse uma receita de bolo. Tá? Então, quando a gente vai fazer um bolo, para quem sabe, né, fazer um bolo, o que é que acontece? Você tem umas quantidades específicas, né? Você tem uma quantidade de trigo para uma determinada quantidade de açúcar, para uma determinada quantidade de ovos, de leite, né? Enfim. E aí você manteve, quando você faz a massa e você resolve então, antes de fazer, melhor, antes de bater a massa, você diz assim, não, mas eu quero fazer um bolo com o dobro do tamanho, o que é que vai acontecer? Você não pode dobrar somente um dos componentes, você tem que dobrar todos os componentes da reação. Tá? Então isso aqui é válido para qualquer reação química. Quando eu altero a quantidade de um dos reagentes ou de um dos produtos, para mais ou para menos, todos serão alterados na mesma proporção. Ou seja, se eu aumento um, eu tenho que aumentar todos. Se eu diminuo um, eu tenho que diminuir todos pela mesma proporção. Para a gente ter uma ideia, eu coloquei aqui uma representação de uma reação do gás nitrogênio com gás hidrogênio que gerou amônia, que é o NH3. Então, vamos entender. O gás nitrogênio, então eu vou ter dois átomos do elemento nitrogênio, representados aí por esferas verdes, né? Vai reagir com o gás hidrogênio, que vão ter dois átomos de hidrogênio, né? Dois átomos do elemento hidrogênio, então aí está. E aí, no momento reacional, o que vai acontecer é que, num dado momento, essas moléculas irão se encontrar, tá? E elas irão interagir, quebrando as ligações antigas entre os nitrogênios e hidrogênios e formando novas ligações entre, no caso, nitrogênio e hidrogênio. Agora, note um detalhe. Eu tenho dois nitrogênios, dois hidrogênios, mas o produto final está me dizendo que eles vão formar uma substância composta em que a proporção é de 1 nitrogênio para 3 hidrogênios. Só que está estranho, né? Eu não tenho só um nitrogênio, eu tenho dois. E o Lavoisier, se a gente usar a frase popular dele, na natureza nada se cria, nada se perde, quer dizer que eu não poderia perder o nitrogênio. Para onde ele foi? Calma aí, né? Você já vai ver o que vai acontecer.
Da mesma forma, se eu pensar para o hidrogênio, estão aparecendo 3 hidrogênios no produto, NH3. Porém, eu só estou vendo 2 hidrogênios na fórmula. De onde veio o outro, se nada se cria? Então, na verdade, nada se cria mesmo, nada se perde. O que ocorre é um ajuste de quantidades proporcional àquilo que está acontecendo. Lei das proporções constantes. Vamos entender aí. O que vai acontecer é que um dos nitrogênios irá interagir com um dos hidrogênios com outro hidrogênio. Então, eu tenho uma interação de um nitrogênio com 2 hidrogênios. Obviamente que para formar NH3 está faltando ainda mais um hidrogênio. Então, eu vou precisar de uma segunda molécula. Uma vez que cada molécula tem 2 hidrogênios, eu não posso extrair um só. Vou ter que trazer outra molécula. E aí, o nitrogênio prontamente interage com esse terceiro hidrogênio, formando a primeira molécula de NH3. Tá? Bom, nesse momento eu tenho uma sobra aí de nitrogênio, uma sobra de hidrogênio, mas nas reações químicas não pode haver sobra. Tá? O que é que vai acontecer? A reação vai continuar acontecendo. Esse nitrogênio vai interagir com o hidrogênio, que é a bolinha vermelha, e aí vai faltar 2 hidrogênios para interagir com ele, uma vez que cada nitrogênio interage com 3 hidrogênios, segundo o produto da reação. Então, eu vou precisar de mais uma molécula, e aí eu tenho a formação de mais uma molécula de NH3. Pronto. Só que para que esta reação acontecesse de forma plena, perfeita, são necessários, então, que ela obedeça à proporcionalidade de um nitrogênio para 3 hidrogênios para formar 2 amônios. Tá? Então, eu tenho um processo aqui de balanceamento. Tá? Esse vai ser o nosso primeiro contato com balanceamento. Em outro momento oportuno, a gente vai ter umas aulinhas específicas sobre balanceamento químico, que é muito importante para que nós executemos os cálculos estequiométricos. Tá? Seguindo aqui, tá, gente? Um exercíciozinho para a gente fechar aqui essa nossa aula no caso de leis ponderais. Então, nós temos aqui, considere a reação ocorrendo em um sistema fechado, né? A mesma reação anterior, e complete o quadro com os valores das massas conforme as leis ponderais da química. Então, sabendo que 28 gramas de gás nitrogênio reagiram com 6 gramas de gás hidrogênio, produziram 34 gramas de NH3. Né? Notem, 28 mais 6 dá exatamente 34. Tá? Então, quando eu analiso, tá? Analiso a reação aqui, olha, 28 mais 6 dá exatamente 34. A massa, né, em sistema fechado, tá? Em sistema fechado, aí lembrando que o sistema está fechado, a massa total do produto tem que ser exatamente igual à soma das massas dos reagentes. Quando eu passo de uma linha para outra, notem que eu tenho umas lacunas. Então, eu tenho aqui 28 gramas, 6 gramas para gerar 34. Aí foi feito o seguinte, e se eu não tenho 6 gramas de hidrogênio, e sim 12 gramas de hidrogênio? O que é que eu devo fazer, então, para saber quais são as massas? Bom, se daqui para cá houve um aumento, né? E um aumento multiplicando o fator por 2, desculpa a letra aí, tá, gente? Por 2, o que é que vai acontecer? Todos também vão dobrar. Ou seja, de 28, então, eu vou obter o quê? 2 vezes 28, eu vou ter que ter 56, tá? E os 34 vão virar o quê? 68, tá? Detalhe, né? Se você for somar aqui, olha, 56 mais 12 vai dar exatamente 68, tá? Note outro detalhe agora. De 28 para cá, olha, para a terceira linha, né? Nossa referência foi de 28 para 14, ou seja, agora a massa diminuiu. Diminuiu por quanto? Diminuiu por 2, ou seja, dividiu, na verdade, por 2. Então, todos irão reduzir por 2 em relação à primeira linha, que é a nossa referência. Ou seja, aqui eu vou obter apenas, eu vou necessitar de apenas 3 gramas. E aqui eu vou obter o quê? 17, que é a soma de 14 mais 3 vai dar 17, ou se preferir, 34 dividido por 2. Tá? Em relação à última, nós temos aqui de 34 até 102, nós temos um aumento de 3 vezes, né? Tá, o triplo. Então, todo mundo vai ficar aqui o triplo em relação à primeira linha. Então, você vai ter aqui o triplo de 6, que são 18. Aqui está o resultado da sua busca.
Tá? E vou ter aqui o triplo de 28, que no caso vão ser 84. Tá? Beleza, pessoal? Agora o que nos resta aqui, tá? É que você dê uma estudada em casa, procure fontes na internet, né? Resolva exercícios, tá? Sobre leis ponderais, tem bastante, tá bom? Faça uso dessa ferramenta nesse período aqui, tá? De pandemia. Então, essas aqui são as nossas referências. Até o nosso encontro, tá? Muito obrigado pela atenção, guerreiros da Central do Enem.